A gente faz agora um destaque, a divulgação da pesquisa Quest, falando sobre a corrida à presidência da República. A gente tem aqui algumas imagens, daqui a pouco também os nossos comentaristas fazem a avaliação. Intenção de votos para a presidência da República. Primeiro turno, cenário 1, com Lula e Jair Bolsonaro. O presidente Lula tem 34% das intenções, Jair Bolsonaro 28%. Ciro Gomes, do PDT, que vem ganhando força nesses últimos dias, por causa de composições partidárias, 8%. Ratinho Júnior, do PSD, de Gilberto Kassab, 7%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 3%. Romeu Zema, do Novo, que já lançou, aliás, os dois lançaram pré-candidaturas. Romeu Zema tem 3%, indecisos 4%, nenhum branco ou nulo, 13%, segundo a pesquisa Quest. Na sequência, nós temos mais uma imagem falando sobre a intenção de votos para a presidência da República, cenário com Lula e Tarcísio. Lula, do PT, 35%, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 17%, Ciro Gomes aparece com 11%, Caiado melhora na comparação com o cenário anterior, 6%, Romeu Zema, 4%, indecisos, nenhum branco ou nulo, 21%, mostrando, na comparação com outras pesquisas e também com a própria Quest, que o presidente Lula venceria, pelo menos no primeiro turno, em todos esses cenários, até mesmo com o governador Tarcísio de Freitas. Temos mais uma imagem, mais uma projeção aqui na Jovem Pan. Rejeição a possíveis candidatos para a presidência da República. Lula, avaliação, conhece e votaria, 47%, conhece e não votaria, rejeições, 51%, não conhece, 3%. Jair Bolsonaro, do PL, conhece e votaria, 37%, conhece e não votaria, o número é 57%, e não conhece, 6%, e aí há aquela comparação das rejeições. Então, Lula tem 51% de rejeição, e Jair Bolsonaro, 57%. Cientistas políticos falaram que na eleição passada foi justamente uma campanha de rejeições entre os candidatos. Vou girar os nossos comentaristas. Dora Kramer já voltou e também o Cristiano Vilela. Ô Dora, esse número ou esses números são positivos, claro, para o presidente Lula, ou olhando com lupa, tem algum porém, algumas questões importantes para se discutir. E Jair Bolsonaro aparecendo, né? Você sempre ressalta que não é o cenário, nesse momento, factível para o ano que vem. Exatamente, não é um cenário real, mas de qualquer forma, eu quero pegar assim, pontos que tenham reflexo nesse momento. Por exemplo, essa dianteira ampliada do presidente Lula, ela reforça a decisão para ele disputar a reeleição, né? Porque tinha ali uma certa dúvida, mas essa dianteira reforça. E essa situação em que ele se distancia dos oponentes, vários deles governadores ou dos pretendentes a adversários na corrida presidencial, é aí sim um sinal da atualidade de uma realidade que deu uma mudada em função da crise do tarifaço. Esse campo da direita que vinha se articulando, caminhando razoavelmente bem, sofreu um certo baque, porque aí houve o distanciamento, eles perderam força nesse momento em função de algo que está acontecendo. E isso, claro, faz com que, melhor dizendo, esses governadores reflitam e já comecem a conversar em como reagir a essa situação, para não perder a conexão com o eleitorado, que vinha dando índices melhores para eles. Agora, fazer isso sem criar ou aprofundar atritos com a família Bolsonaro. Isso é uma equação difícil que não tem solução à vista ainda. E Vilela, claro, em relação aos governadores que a Dora cita, né? Ronaldo Caiado, o próprio Zema e Ratinho têm um desempenho muito baixo nessas primeiras pesquisas, com eles se colocando como pré-candidatos. Agora, em relação a governadores, Tarcísio de Freitas é o que tem o melhor desempenho. Agora, também a discussão se ele decide sair ou não, porque não se tem uma vitória garantida, muito pelo contrário, né? Exatamente. Tarcísio de Freitas, ele parte de um cenário melhor, mais bem posicionado nas pesquisas, justamente por ser
governador do estado de São Paulo, com a maior projeção entre os outros estados da federação, é o estado com maior eleitorado, então, naturalmente, ele salta numa dianteira em comparação com governadores de outros estados, como, por exemplo, de Goiás, que proporcionalmente tem um eleitorado menos significativo e uma menor exposição midiática do que o governador paulista. No entanto, dos governadores, quem tem algo a perder é justamente Tarcísio de Freitas, à medida que possui uma candidatura a governador bem avaliada, com grandes projeções de se reeleger à frente do estado de São Paulo, e que, caso ele venha a topar uma empreitada presidencial, ele vai estar abrindo mão de um projeto que é muito factível. Os outros governadores já estão em final de mandato, têm muito mais facilidade para isso. Então, o que todos eles apostam é aguardar, ver se de fato Tarcísio acaba não decidindo por abandonar o governo do estado e indo para esse projeto presidencial, porque daí, eventualmente, isso poderá acabar caindo no colo daquele governador que conseguisse descolar um pouco nas pesquisas de opinião. Ô Dora, eu queria te perguntar sobre Ciro Gomes. Ele já disse, inclusive em entrevistas aqui pra gente, no Direto ao Ponto, que ele não volta, que não vai mais se candidatar, mas ele tem o recall de tantas eleições aqui no país. Ele pode, de novo, ser cogitado para uma terceira via, ou seja, em vez de Lula ou de alguém do campo centro-direita, ele pode ser cotado para voltar? Será que ele teria essa possibilidade? Pode sim, com movimentos assim bastante surpreendentes, né? Porque o Ciro Gomes, para quem disse que não ia mais se candidatar, até que ele aparece bem nas pesquisas, mas é como você disse, é recall. Agora, o que eu chamo de movimentações interessantes? Ele está em umas tratativas fortes com o PSDB, partido ao qual ele já pertenceu. Ciro Gomes já foi tucano, saiu de lá furioso. Bom, furioso ele está sempre, mas tudo bem, mas saiu brigado e tal. E nesse momento, lá nas circunstâncias do Ceará, ele está conversando conversas adiantadas para se filiar ao PSDB. Só que não é a única possibilidade. Ciro Gomes esteve naquele lançamento, acho que foi terça-feira, da Federação União Progressista, o União Brasil com o PP, e ali surgiu também uma conversa de que Ciro Gomes estava ali fazendo o quê? Poderia ser um filiado ao PP, e aí faria parte da tal da União Progressista. Então, Ciro Gomes rise again, de repente voltando aí a constar na corrida presidencial. E eu não me lembro, Tiago, mas você tem uma memória maravilhosa, se seria a terceira, quarta ou quinta disputa dele presidencial. Não lembro, mas ele já concorreu várias vezes. Eu imagino que seja a quarta, viu, Dora? Pelo menos a quarta vez, mas precisa confirmar o número, é um machismo aqui. Ô, Vilela, quem te faz... É a quinta? Quinta vez. Olha lá. 98, 2002, 2014... Perdão, 2018 e 2022. Quinta vez. Olha, tem uma boa memória também. Eu queria te perguntar o seguinte, ô Vilela. A Dora falou, claro que o campo de Jair Bolsonaro, os governadores, por exemplo, precisariam das bênçãos dele para sair candidato à presidência da República. Agora, a questão é a seguinte, se eventualmente sair Tarcísio de Freitas num segundo turno, ele eventualmente não tiver o apoio, entre aspas, de Jair Bolsonaro, ele simplesmente decidir sair, alguém vai ter que votar em Tarcísio porque não vota em Lula, não é? Com certeza, Thiago. Eu não vejo, honestamente, não vejo a menor chance de Tarcísio, por exemplo, sair sem ter ali um sinal verde de Jair Bolsonaro, ou ter pelo menos a aquiescência de Jair Bolsonaro. E com relação a esse segundo turno, é o que todos os nomes do campo conservador apostam. Quando a gente analisa um segundo turno, todos esses candidatos, mesmo aqueles que estão lá com um percentual muito pequeno, eles crescem bastante. Lula ainda está na frente, mas todos eles crescem. Então, a expectativa justamente desse campo conservador é a de que num segundo turno acabe se unindo em torno do seu nome. E aí o que vai definir é a questão da rejeição.
Lula e Bolsonaro são os dois políticos de maior prestígio no Brasil, mas também de maior rejeição. Eventualmente, determinados nomes que não tenham nem tanto prestígio, mas numa disputa de segundo turno podem acabar vencendo o jogo por terem uma menor rejeição.